Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 6 de julho, celebramos Santa Maria Goretti. Essa jovem nasceu na cidade de Corinaldo, na Itália, no ano de 1890. Seus pais eram Luigi Goretti e Assunta Carlini. Era uma família muito pobre e também uma família muito cristã, muito piedosa. Maria Goretti teve 5 irmãos: Teresa, Ercília, Ângelo, Sandrino e Marciano. Quando ela tinha 9 anos de idade, a família, que já era pobre, ficou numa situação ainda mais difícil porque perdeu a fazenda onde morava e teve que se mudar para compartilhar uma casa com uma outra família, chamada família Serenelli. O pai de Santa Maria Goretti, certa vez, ele foi, logo nesse primeiro ano em que eles se mudaram, ele foi trabalhar com outros fazendeiros, pegou malária e acabou morrendo. Nessa casa compartilhada, onde a família de Maria Goretti morava com a outra família, havia um jovem que tinha uma sexualidade bem desequilibrada, chamado Alessandro Serenelli. Ele tinha 20 anos na época e ele vivia assediando Maria Goretti porque ela de fato era muito bonita e ele tinha muito desejo por ela e ela sempre se negava aquilo, dizendo que aquilo era pecado e que não era certo fazer aquilo e que ela não aceitava. Ele continuou insistindo até que no dia 5 de julho de 1902, quando Maria Goretti tinha 12 anos, portanto, ela estava em casa somente com uma irmã menor, ela estava costurando, até que Alessandro entrou, viu que as 2 irmãs estavam sozinhas, ameaçou estuprá-la, ela se defendeu, começou a rezar, disse para ele insistentemente que aquilo era pecado, que ele podia ir para o inferno por conta daquilo, que ele tinha que zelar pela salvação dele e lutou com Alessandro, mas no fim das contas ele pegou uma faca e agrediu Maria Goretti com 11 facadas. Ela gritou chamando pela mãe e ele deu ainda mais 3 facadas, ou seja, foram 14 facadas ao todo, deixou Maria Goretti lá no chão e fugiu. O pai de Alessandro foi o primeiro que chegou na casa e viu o corpo de Maria Goretti. Logo depois chegaram outras pessoas, provavelmente por terem escutado os gritos, e Goretti falou: mamãe, estou morrendo. E a mãe dela falava: Maria, minha filha, o que é que aconteceu? Quem foi? E ela respondeu: foi Alexandre. Respondeu a menina: ele queria fazer coisas más e eu não quis, não deixei. Levaram imediatamente ela para o hospital, mas ela já estava realmente muito mal. Ela sentia muitas dores e sempre que tinha algum momento de lucidez, ela se punha a rezar. Já no hospital, no momento em que conseguiu conversar com a filha, a mãe de Maria Goretti perguntou: Maria, minha filha, você perdoa de todo o coração Alexandre? E Maria Goretti respondeu: sim, perdoo. Lá no céu rogarei para que ele se arrependa. Mais ainda, quero que ele esteja junto comigo na glória eterna. Pouco depois disso, Maria Goretti morreu enquanto ela olhava fixamente para uma imagem, uma pintura de Nossa Senhora que havia na parede. Pouco tempo depois, o Alessandro foi condenado a 30 anos de prisão. Desses 30 anos, ele cumpriu 27. Depois de 3 anos, mais ou menos, que ele estava preso, ele recebeu uma visita do bispo. Nessa visita, ele se confessou e demonstrou arrependimento. Disse, inclusive, ao bispo que tinha tido um sonho com Maria Goretti, em que ela oferecia umas flores para ele e na hora que ele ia pegar as flores, essas flores pegavam fogo. Então ele sentiu naquilo um sinal de que ele precisava mudar de vida, ele precisava realmente se arrepender e se converter pela salvação dele. Ele diz, depois que ele saiu da prisão, depois de ter cumprido 27 anos da sua pena, ele foi para a igreja várias vezes, as pessoas viram a mudança nele e ele diz que tem certeza que a conversão dele foi realmente um milagre e um milagre que se deu muito
por conta da intercessão de Maria Gorete no céu. Ele passou a ser um dos grandes devotos de Maria Gorete. Depois ele foi morar num convento de frades capuchinhos, e lá nesse convento ele trabalhava como porteiro e como jardineiro, mas morava dentro do convento mesmo. Passadas algumas décadas da morte de Maria Gorete, mais precisamente no dia 24 de junho de 1950, o Vaticano viu uma cena que até então nunca tinha existido numa canonização. Normalmente, as cerimônias de canonização aconteciam dentro da Basílica de São Pedro, mas a multidão era tão grande, eram mais de 400 mil pessoas, que o Papa Pio XII decidiu fazer a celebração da missa e a cerimônia de canonização não dentro da igreja, mas do lado de fora, na Praça de São Pedro, diante daquela multidão de muitas pessoas emocionadas. Aquela história de Maria Gorete tinha corrido toda a Itália e outros países também, então muitas pessoas já recorriam a ela pela oração, pedindo graças, já tinham certeza da santidade de Maria Gorete, além de que se compadeciam muito com o que aconteceu com aquela santinha que foi firme até o fim para manter a sua pureza, a sua castidade, a virtude, para realmente priorizar o céu, o paraíso. No meio daquela multidão toda que estava ali para a canonização de Maria Gorete, estavam sua mãe, mais 4 irmãos de Maria Gorete e o próprio Alessandro, que estava ali em lágrimas, agradecendo a Deus pela vida de Maria Gorete, agradecendo a Deus pela oportunidade que recebeu e, mais uma vez, mostrando naquelas lágrimas o profundo arrependimento a partir do qual ele procurou viver o restante da sua vida. A vida de Maria Gorete é um sinal de fato, uma virtude heróica. Uma jovem de apenas 12 anos, que pouco depois de ser vítima de uma tentativa de estupro, perdoa o seu algoz, intercede por ele e acaba sendo um sinal de conversão para várias pessoas, mostrando que de fato é possível amar com amor semelhante ao de Cristo, que na cruz perdoa, reconcilia, ama até o fim, até o extremo. Vamos terminar essa meditação a partir da vida de Maria Gorete com uma cena muito bonita que aconteceu logo depois da saída de Alessandro da prisão. Um dos primeiros lugares para onde ele foi até a casa da mãe de Maria Gorete, quando ele disse: "Lembra-se de mim, Dona Assunta?" E ela respondeu: "Sim, eu me lembro." Ele falou: "Perdoa-me." E a mãe de Maria Gorete respondeu: "Se Deus e minha filha te perdoaram, como eu poderia não te perdoar?" E nesse dia era Natal, e naquela mesma noite eles comungaram juntos na missa do galo à meia-noite. É uma vida que vai espalhando, vai dilatando os corações a partir do seu testemunho. Olhando para a vida de Maria Gorete, nos inspiremos a amar de modo corajoso e heróico como o dela, a perdoar sem medidas como ela nos ensina e nos motiva a perdoar. É um amor semelhante ao do Cristo. Que Ele nos dê um coração semelhante ao seu, pela intercessão de Maria Gorete. Santa Maria Gorete, rogai por nós.